Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Com a proximidade do verão, cresce a preocupação da população e do poder público com a dengue. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a Maria Mercedes Bendatti, que é bióloga da Secretaria Municipal da Saúde. Ela vai falar com a gente sobre o que o município vem fazendo para conter o avanço da doença aqui no município. Maria, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Acho que é importante a gente começar atualizando a população sobre a situação atual aqui de Porto Alegre. Como que é o monitoramento da Prefeitura a respeito do avanço, né, do mosquito e da doença, e como que está a cidade nesse momento? Certo. Porto Alegre teve recentemente, apenas o início dos casos de dengue na cidade, foi em 2010. E nesse momento nós começamos a ter um monitoramento da presença do mosquito, porque a dengue é uma doença que é causada por um vírus e transmitida por um mosquito. E como não existe uma vacina contra a doença, se tem a principal ação é a prevenção com o mosquito. E é por isso que o monitoramento, quer dizer, saber quanto mosquito a gente tem, qual é a população de mosquitos, se fosse possível saber isso, mas é importante a gente monitorar. Então, desde 2012, nós começamos com o monitoramento do mosquito adulto, através de armadilhas que estão colocadas em 25 bairros da cidade, são cerca de 800 armadilhas. Estamos ainda esse ano ampliando para mais 2 bairros, e isso nos permitiu ter uma noção da infestação desse mosquito. E essas informações acumuladas ao longo desses 2 anos, 3 anos, já nos permite verificar em que momentos estão acontecendo os aumentos que se coincidem com os períodos justamente de maior temperatura, precipitações, chuvas bem distribuídas, que são as condições que favorecem o desenvolvimento do mosquito. E também fazemos uma análise 3 vezes ao ano, que é da infestação na forma da larva. O mosquito da dengue, que tem essa característica, o Aedes aegypti, tem uma fase de vida que depende de água e uma fase de vida já do mosquito adulto, que é o que a gente reconhece. Então é importante que a gente monitore também essa fase da larva, porque nos permite identificar quais são os principais tipos de recipientes, de criadouros que esse mosquito está utilizando. Essas informações, então, foram em 2015, nos mostraram já em março, que a gente tinha condições, tinha uma população bastante alta de mosquitos, e isso faz o quê? Com que o risco de transmissão das doenças aumente. Hoje nós temos no Brasil uma condição epidemiológica muito diferenciada, que é a circulação de pelo menos 3 vírus que são transmitidos, são carregados por esse mesmo mosquito e que então são têm causado preocupação, que é o vírus da dengue, o vírus do chikungunya, que foi introduzido no final de 2013 no país, e recentemente o vírus Zika, que então principalmente na região Nordeste, tem já registro em 18 estados brasileiros, então tem se tornado também uma situação de preocupação. Então é importante lembrar que monitorar o mosquito é fundamental para a gente ter uma avaliação do risco, mas também nem todos os mosquitos estão infectados pelos vírus, e o acompanhamento então da situação de circulação dessas doenças também nos traz informações sobre o risco em cada local. Tá? Certo. Falando sobre a questão dos mosquitos, eles sempre estiveram aqui em Porto Alegre, O que não tem é mosquito infectado, que é aí que é o problema que começa a infestação. Nós temos também acompanhado, e na verdade essa espécie, o Aedes aegypti, é uma espécie que ela é exótica, ela tem origem na África, chegou no continente americano, teve diferentes momentos em que ela foi controlada, ao longo de décadas, e em Porto Alegre, ele chegou em 2001, em 2001, e a partir daí a gente foi acompanhando a situação do mosquito. De 2001 a 2010 nós não tivemos nenhum caso da doença, então não havia a circulação do vírus. Como é que chega o vírus numa cidade, num local? Ele chega não pelo mosquito voando, porque ele percorre poucas distâncias. Normalmente é uma pessoa que está doente, que contraiu a doença em outro local e que então retorna para a sua cidade, para o seu bairro, e aí então é
picada por um mosquito, esse mosquito se torna infectado pelo vírus e esse mosquito então passa a transmitir para outras pessoas. A grande característica assim, importante desse mosquito é a sua adaptação aos ambientes urbanos. Então, ele consegue colocar os seus ovos em recipientes que estão secos, né? Mas a fêmea coloca o ovo na borda interna do recipiente, porque ele vai, em situação de uma chuva, por exemplo, acumular água. E aí esse ovo vai se desenvolver nas formas de larva, pupa e até o mosquito adulto. E esse mosquito, então, consegue estar presente em diferentes condições que as nossas cidades, que nossos hábitos culturais, né, de ter material descartável, ter garrafas, ter materiais que possam estar acumulando água, isso que favorece que o mosquito esteja aí. Então, numa condição de infecção, de transmissão viral, né, a chegada de pessoas doentes é que normalmente introduz o vírus para aquela população de mosquito. Certo, os números aqui de Porto Alegre, os que tínhamos de março, né, que eram alguns bairros com infestação de 4%, eles quais que conseguiram ser atualizados? Teve aquele problema das chuvas agora em outubro que tinha previsão de se fazer um levantamento novo, que foi prejudicado por causa das chuvas. É que nós não fizemos esse levantamento larvário, né, nesse período, nós tivemos em janeiro e em março, e em outubro coincidiu com o período, né, o prefeito decretou estado de emergência, a gente não conseguiu realizar. Mas nós, como monitoramos o mosquito adulto, a gente tem esse acompanhamento. Nós verificamos que essa sazonalidade na infestação do mosquito, ela realmente, assim, nos períodos de verão, ela é mais alta, depois acaba baixando para um certo nível, assim, que seria considerado como adequado. Justamente nos períodos, né, de inverno, julho, agosto, setembro, e depois recomeça a infestação. Neste ano de 2015, nós tivemos também uma característica diferenciada, que é a situação do El Niño, né, que tivemos então um inverno pouco característico, não tivemos temperaturas muito baixas, e com isso a população de mosquitos, né, se manteve também já num nível um pouquinho mais elevado. Nós estamos acompanhando agora, e a gente pode dizer assim, a cidade ela tem variações, alguns bairros têm um pouco mais ou menos, mas vocês veem, nós temos uma ideia geral, consideramos o dado geral da cidade, porque todos nós nos movemos muito dentro da cidade. Então, a gente mora num bairro, trabalha no outro, e essa mobilidade acaba sendo importante quando a gente considera a possibilidade de transmissão. Então, para nós, todas as áreas têm que ser monitoradas, estão em alerta, e nós precisamos que todos, né, façam a sua parte também nesse controle. E essa situação que Porto Alegre viveu desse ano, que não teve um inverno típico, teve períodos de chuvas bastante intensas e calor durante praticamente todo o ano, isso preocupa na questão de que o mosquito pode ter se multiplicado ainda mais e continuado o processo de reprodução? Exatamente, porque nós sabemos que quanto maior a população de mosquitos, maior a chance, maior o risco, né, de estar uma pessoa que venha doente de outro estado com algum desses vírus, infecte, né, o mosquito pique, o mosquito fica infectado e comece a transmitir antes que a gente tenha algum controle sobre isso. É por essa razão que se fazem as ações de reduzir a infestação do mosquito para que evitar essa possibilidade aumente. Mas o que está acontecendo agora, né, na cidade e no Brasil como um todo? Nós estamos chegando no momento em que, com o verão, certamente nós vamos ter condições ainda mais favoráveis, porque como o mosquito é um inseto, né, a temperatura aumenta seu metabolismo. Então, ele consegue ficar na fase de larva, vai demorar 7 dias ao invés de 10, 12 dias. Né? O mosquito adulto vai ficar um pouco mais, vai viver 45, 50 dias. Então, isso aumenta também a possibilidade que a gente tenha mais transmissão. E é um momento também que a dengue, por exemplo, é uma doença que tem uma sazonalidade já conhecida, principalmente no primeiro semestre do ano, é o período em que nós temos o maior número de casos no Brasil. Isso significa que, por exemplo, né, pessoas que estejam no período de verão viajando nas suas férias para locais do Brasil, como a região Nordeste, a região Sudeste, né, onde
a dengue é uma doença endêmica, quer dizer, ela acontece todo o tempo, né, vai ter mais chance também de fazer um passeio, de repente ser picada por um mosquito e voltar com o vírus da doença. Certo, e além do monitoramento, o que a Prefeitura está planejando para evitar que isso se torne uma epidemia agora no verão? Certo. São necessárias ações de diversas áreas, né? É importante então lembrar, dengue não é uma doença só que envolve só o setor saúde, ela tem macrofatores e é por isso que numa ação integrada se pede muito, né, o apoio da população no controle. Mas a Prefeitura ela faz esse monitoramento com as armadilhas e com o levantamento de larvas, porque é preciso informar a população de como é que está a infestação. Essas informações são disponibilizadas no site que a Prefeitura montou, né, em fevereiro desse ano, o site que é www.ondeestaoaedes.com.br, né? E lá tem informações sempre atualizadas sobre o número de casos, sobre a situação da infestação. E isso é uma maneira de sensibilizar a população, porque nós entendemos que é um serviço, né? As pessoas têm que saber o que está acontecendo e têm que buscar, então, o seu cuidado. Também a Secretaria da Saúde, nesse momento, está realizando toda uma ação de capacitação de profissionais da saúde que atendem na atenção básica, né? Então, médicos, enfermeiros, porque nós temos que estar preparados para identificar os sintomas da doença e fazer o atendimento. Em especial no caso da dengue, é uma doença que, em princípio, né, são poucas as situações em que existem casos graves, mas para isso precisa-se então ter essa identificação precoce e o atendimento adequado. Então, as unidades de saúde têm que estar preparadas para isso. Também a Prefeitura está realizando, né, um plano de contingência, atualizando o plano de contingência da dengue, incluindo também chikungunya e zika, porque é uma ação que tem que estar planejada, como a gente disse, antes de acontecer, né? Então nós temos que ter com os passos, a articulação toda feita entre os diferentes órgãos das secretarias, da Prefeitura, para que a gente possa atuar adequadamente. Certo, vamos então falar sobre as orientações para a população, né? O que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde sugere que as pessoas sigam comportamentos para que evite que os mosquitos se proliferem. Exato, então assim, essa continua sendo a principal recomendação, e não só a Prefeitura, né? O próprio Ministério da Saúde lançou recentemente uma campanha enfatizando essas questões, porque é muito importante que cada um na sua casa, no seu local de trabalho, entenda, né, quais as ações para a prevenção do mosquito. Então, quando a gente fala mosquito, normalmente as pessoas sempre lembram do mosquito já adulto voando, né? Mas essa fase de vida aquática, que é a fase que ele está, o ovo, a larva e a pupa, que é onde normalmente ninguém vê, né, é a fase que se faz o controle. E como é que é esse controle? Talvez porque ele seja tão simples e fácil que as pessoas normalmente não deem essa importância. O que é esse controle? Nós estamos dizendo que são 4 verbos, né? É o escovar, descartar, tampar e virar. Estou lendo aqui a minha cola. Por que escovar? Tá? O mosquito da dengue, a fêmea vai colocar os seus ovos na borda dos recipientes. Tá? Então, quando a gente pega um pratinho, né, um balde e simplesmente vira ele e deixa, ou deixa simplesmente tira a água e deixa ele na mesma posição e não escovou, aqueles ovos que possam estar grudados na parede, se tiver água novamente da chuva, ou se alguém colocar, vai desenvolver o mosquito da dengue. Então, o escovar, passar uma esponjinha, retirar eventuais ovos que fiquem grudados, porque o ovo é microscópico. Tampar, uma coisa bem simples, tem um recipiente exposto que vai ficar ao ar livre, ou que vai ficar com água, tem que colocar uma tampa, colocar algo em cima que cubra, evite que a mosquita da dengue consiga chegar ali. Tá? Virar da mesma forma, né? Um recipiente que possa ficar de boca para baixo, evitando que acumule água, é uma forma bem simples de evitar.
E, finalmente, descartar. A gente não precisa ter várias coisas, às vezes, nos pátios, né, ou em casa, que possam ficar acumulando água. Então, esse material tem que ser descartado, né, como lixo, né, como resíduo sólido de coleta seletiva. E aí nós vamos ter nas casas, né, aquele cuidado que é necessário. Essa é a parte que cada um de nós como cidadão tem que ficar atento, e uma vez por semana é um cuidado, né, pequeno, né, e que vai ter resultados importantes em reduzir esse risco de transmissão da dengue, do chikungunya e da zika aqui em Porto Alegre. Também existem orientações para os viajantes, né, nesse período de férias que forem para regiões onde circula o vírus da dengue e os outros. Quais as recomendações para essas pessoas? A recomendação para os viajantes é fundamental, porque é através dessa notificação que a gente vai conseguir saber se nós estamos com a transmissão viral em que áreas da cidade. Então, aquele viajante, aquela pessoa que for tirar suas férias, for viajar para o Nordeste, para uma outra área, né, que esteja com transmissão de dengue, um desses vírus, se voltar a Porto Alegre e tiver sintomas de febre alta, seguido de pelo menos, né, 2 sintomas como dores no corpo, dores musculares, nas articulações, exantema, que são manchas vermelhas no corpo, procure um serviço de saúde, né, uma unidade, e busque atendimento e explique que esteve viajando, né, para uma desses locais, porque essa informação é fundamental para que a gente consiga identificar quais as áreas da cidade, né, e fazer ações também de controle que forem necessárias. Certo, vamos falar dos sintomas então rapidamente para encerrar nossa entrevista. São todos parecidos, tanto dengue quanto chikungunya quanto zika, ou não, são diferentes? Quais são os sintomas que a população deve identificar? Bom, essa é uma... como são doenças causadas por vírus, os primeiros sintomas são todos muito semelhantes, inclusive às vezes com outras infecções também de bactérias. Então é importante que ao sinal de febre, né, e especialmente assim, alguns desses outros sintomas que são meio gerais, dores no corpo, prostração, dor muscular, dores nas articulações e essas manchas vermelhas que podem surgir, a pessoa se dirige ao médico, porque é aí que vai poder fazer um diagnóstico diferencial. Se tem visto, e aqui no Brasil é uma situação que pela primeira vez estamos tendo a circulação desses 3 vírus ao mesmo tempo, então existem muitas características que vão ter que ser identificadas, esclarecidas, né, junto com o médico. Então o importante é que a pessoa comunique, né, que viajou, que foi para um local que estava com a circulação desses vírus, para que se possa fazer uma avaliação adequada. Uhum. Só uma última pergunta, existe algum outro vírus que pode ser transmitido pelo Aedes que a gente ainda não conhece? Porque cada ano tem sido um novo, né? Os últimos estudos têm dito que esse mosquito pode ser vetor de até uns 23 vírus já identificados, mas nem todos, claro, chegaram até aqui. O risco que nós temos sempre é isso, com um aumento, né, da possibilidade, da facilidade das viagens, né, aéreas entre os continentes. É muito fácil, né, uma pessoa sair da Ásia e chegar em 24 horas num outro continente, no Brasil. Então, assim, realmente o aumento da circulação de outros tipos de vírus tem sido uma preocupação, né, e é por isso que a gente, né, tem cientistas, tem pesquisadores que têm estudado, né, e procurado adiantar algumas dessas questões. Mas nesse momento nós só temos esses 3 circulando no Brasil, em Porto Alegre. Nós não temos essa informação, não temos confirmação, é apenas o vírus da dengue nesses períodos, né, que nós tivemos a transmissão. Certo, Maria, muito obrigado pelas tuas informações e pela tua participação aqui no Jornal de hoje. Muito obrigada a vocês. Certo, o Jornal da Câmara de hoje segue. Agora você confere o que vai ser tema de reunião nesta semana aqui no Legislativo. É hora da agenda das comissões. Das 6 comissões permanentes do Legislativo Municipal, 3 têm reuniões agendadas para esta terça-feira. Pela manhã, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente discute os alagamentos em vias da capital, entre elas na rua Ismael Chaves Barcelos e na Avenida Praia de Belas. O encontro da Cosman está marcado para as 10 horas. A reunião ocorre na sala 301 do Legislativo Municipal. À tarde, a Comissão de Direitos Humanos debate a permanência do Programa de Educação para Jovens e Adultos no município. O encontro começa às 2h30 na sala 302.
Também à tarde, nesta terça-feira, a Comissão de Educação visita uma das unidades da Ação Comunitária Paroquial. A Acompar tem convênio com o município para o atendimento de crianças e adolescentes. O encontro está marcado para as 3 horas no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Na pauta, as metas da instituição. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!